Graça e paz. Estou muito feliz de estar participando aqui do 15º Congresso Apologético Natanael Rinaldi. É uma alegria muito grande participar desse evento que tem, de fato, honrado, exaltado, divulgado a apologética de uma maneira muito especial. Numa época de tantas ideias religiosas falsas, de tantas ideologias, de tantos conceitos que vêm deturpando tudo, nós temos a oportunidade de falar a verdade bíblica, de expor afirmações, pensamentos, crenças à luz das Escrituras é uma coisa muito especial. Eu sou o pastor Ignaldo Hélio de Souza e eu gostaria de falar sobre a armadilha semântica e os grupos religiosos. Espera lá! Armadilha semântica e os grupos religiosos. Que negócio é esse? O que você quer dizer com isso? Então nós vamos devagarinho aqui construindo para nós entendermos que este mundo ele tem estado cada vez mais repleto de armadilhas com as palavras e as pessoas de uma maneira ingênua, de uma maneira descuidada, elas têm caído nessa armadilha e muitas vezes pensando que estão se aproximando do Deus verdadeiro, pensando que estão se aproximando do Salvador, na verdade estão caminhando cada vez mais longe dele por causa dessas armadilhas semânticas. E aí eu quero começar com a seguinte pergunta. O que é semântica? Você já ouviu essa palavra, semântica? Semântica é uma palavra da área da linguagem, né? E semântica é aquela parte da gramática que lida com o significado das palavras. Por quê? Geralmente, cada palavra ela é um símbolo que nos conduz à realidade por ela representada. Por que a gente diz que a palavra é um símbolo? Porque quando nós temos uma determinada palavra, vamos pensar numa palavra chuva, né? Quando você olha aquela combinação de 5 letras, CHUVA, não há nada que faça referência à água que cai do céu. Nenhuma. Mas por uma convenção, por uma simbolização, aquelas 5 letras CHUVA, chuva, ela remete a esse fenômeno no qual a água cai do céu em gotas. Vamos aqui usar um outro exemplo mais simples. Se eu leio numa placa banana, né? Não existe nada entre a palavra banana, nenhuma semelhança entre a palavra banana e a fruta banana. Mas aquela combinação banana, essa combinação de letras, simbolizam essa determinada fruta. Então, se eu vejo uma plaquinha banana, o que eu quero encontrar ali próximo àquela placa? Eu quero encontrar essa fruta chamada banana. Isso é semântica. A palavra banana nos remete a uma determinada coisa, nos remete a algo que elas se combinam, é uma convenção. Mas aí nós vamos pensar assim que eu vou lá, está escrito banana, mas eu olho, não tem banana, tem uva. Eu olho, não tem banana, tem limão. Então tem alguma coisa errada. Por quê? Tem alguma coisa errada porque a palavra que evoca uma determinada fruta, ela está ali, a palavra está ali, mas a fruta não está. Então há algum problema aqui, há alguma coisa errada aqui, quando a palavra ela não corresponde ao seu objeto conhecido, né? Então por aqui você já deve estar começando a entender essa questão da semântica, da armadilha semântica. Mas vamos mais à frente. Vamos falar um pouquinho de confusão semântica. O que seria essa ideia de confusão semântica? A confusão semântica ela vai ocorrer quando uma determinada palavra ou uma determinada expressão conhecida não corresponde em suas características com o objeto apresentado, como eu falei no caso da banana e da uva e o limão. Então, a confusão semântica ocorre quando eu coloco uma determinada palavra ou eu uso uma determinada palavra que comumente, que corretamente se refere a uma coisa, mas quando eu chego e vou olhar esta coisa, não está ali. É outra coisa que está. Então você tem uma confusão semântica porque a palavra não acha o seu correspondente. Mas vamos lá, nós vamos caminhar mais. Vamos pensar que a confusão semântica ela pode ser mortal.
Por que a confusão semântica pode ser mortal? Você já viu a história? Isso aqui hoje talvez aconteça com menos frequência, mas eu lembro quando eu era criança, minha mãe falava muito. A pessoa colocou soda cáustica ou outra coisa, outro líquido venenoso, né? Numa garrafa comum, numa garrafa de refrigerante, por exemplo, numa garrafa de água mineral. E chegou alguém com sede, viu a garrafa ali, viu o rótulo estava escrito água mineral. Mas o conteúdo não correspondia à palavra. Na verdade, dentro daquela garrafa estava a soda cáustica. Ou outra coisa, outro líquido nocivo qualquer. E a pessoa, baseando-se no que ela vê no rótulo, acreditando que o conteúdo daquele recipiente trazia o que o rótulo dizia, ele sorveu aquele líquido. E aquele líquido, que podia ser soda cáustica, ou um ácido, ou coisa parecida, levou a pessoa à morte. Essa é uma confusão semântica mortal. Essa é uma confusão semântica trágica, porque pelo fato de uma palavra, de uma expressão não corresponder ao seu conteúdo, trouxe a morte para aquela pessoa. Pelo fato do rótulo ser um e o conteúdo ser outro, levou essa pessoa à morte. E vamos continuar caminhando, tem mais coisa por aí. E quando a confusão semântica ela vai para o contexto espiritual, quando ela vai para o nosso cenário religioso, então essa confusão semântica, ela se torna ainda mais perigosa, ainda mais nociva. Porque nós não estamos falando apenas de uma morte física, nós estamos falando de uma morte eterna. E isso é algo grave, na verdade, gravíssimo. Quando levamos essa questão da armadilha semântica, do engano semântico, da confusão semântica para o contexto espiritual, então nós estamos lidando com valores eternos. Aí o engano semântico torna-se ainda mais perigoso, porque nesse caso as consequências também serão eternas. As consequências também serão eternas. E eu quero dizer para você que esse engano semântico, que essa confusão semântica, dentro do aspecto religioso, ela é ainda mais comum, ela é ainda mais frequente e, portanto, ela é ainda mais mortal do que nós imaginamos. Vamos caminhar. Nessa nossa cultura de pluralismo religioso, o engano semântico tem sido terrível. Nós temos inúmeros rótulos com o mesmo nome, mas o conteúdo que está ali é bem diverso. Nós olhamos e a palavra está ali, mas quando nós nos aproximamos, a coisa é bem diversa. E aí eu quero falar, só vou usar um exemplo, porque tem muitos, mas eu quero aqui, nesse momento, usar só um exemplo, que é a pessoa e o nome de Jesus. Um dia passando num prédio, numa construção, e eu vi ali uma placa: Jesus, a chave da Umbanda. Eu tomei um susto, porque eu sabia quem era Jesus, e sabia que não havia nenhuma relação entre Jesus, quem ele realmente é, e o Jesus que a Umbanda ensina. Eu sabia. Então aquilo me chamou a atenção. E eu quero chamar a atenção de você para alguns grupos religiosos, que eles usam o nome de Jesus, que eles falam de Jesus, que eles proclamam Jesus. Mas quando você vai olhar o conteúdo, não é o Jesus real, o Jesus verdadeiro. É um rótulo falso. Pense na palavra Jesus. Quem que você lembra quando se ouve falar de Jesus? Eu vou dizer quem é Jesus. Eu vou dizer quem ele é. Eu não vou dizer quem eu acho que ele é, quem eu penso que ele é. Eu vou dizer quem ele é. Porque quem ele é está revelado nas Sagradas Escrituras de duas maneiras. Por um registro histórico fidedigno, que está ali nos Evangelhos, e também por uma interpretação, uma exposição, uma explicação inspirada por Deus nas epístolas de quem é o Jesus que nós falamos. Ele é quem? É o Filho de Deus. O Verbo eterno que se fez carne, que morreu na cruz pelos nossos pecados, que ressuscitou ao terceiro dia, que subiu aos céus e que está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde ele virá para julgar
os vivos e os mortos. Esse é Jesus. Quem é Jesus? É o Jesus dos evangelhos, o Jesus das epístolas, é o Jesus do Apocalipse, o Messias predito pelos profetas bíblicos. De Gênesis a Apocalipse, nós temos ali um contexto que prevê quem é Jesus, que apresenta quem é Jesus, que explica quem é Jesus. Fora deste conceito bíblico, nenhuma referência é confiável. Fora desse contexto, nenhuma referência é inspirada por Deus, é abalizada por Deus. Então é lá, nas Sagradas Escrituras, que eu conheço e eu sei quem é Jesus. Ali eu sei. Então, quando eu ouço Jesus, eu vou lá para os profetas que o predisseram, eu vou lá para os salmos que expressaram os seus sentimentos, eu vou lá para os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que contaram fatos concretos sobre a vida dele. Eu vou lá para as epístolas paulinas, joaninas, petrinas, e ali eu vou conhecendo mais quem é esse Jesus. Então eu sei quem é Jesus. Mas nós vamos encontrar grupos religiosos que fazem afirmações sobre Jesus, que não são afirmações bíblicas, que dizem coisas a respeito de Jesus que não correspondem àquilo que o único livro autorizado do mundo fala sobre Jesus. E aí, então, é nesse momento que nós temos a armadilha semântica, que nós temos um rótulo com um falso conteúdo, que as pessoas abraçam esse rótulo e eles pegam esse recipiente, abraçam esse recipiente e começam a sorver um Jesus que não é o verdadeiro, um Jesus que não é o real, um Jesus que é um verdadeiro engano para a vida deles. Eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês. Testemunho de Jeová. Sim, eles vão falar de Bíblia, eles vão falar de Escrituras, eles vão usar todos os termos que nós usamos. Mas os seus conceitos sobre Jesus são completamente diferentes daquele que a Bíblia apresenta. Começa que para eles Jesus é uma mera criatura e não é o Criador. Mas quando a gente lê a Bíblia, a gente vê lá João capítulo 1, que fala o quê? Que tudo foi criado por ele e a parte dele nada do que foi feito se fez. Nós vamos lá para Colossenses 1,16, onde diz que nele foram criadas todas as coisas, visíveis e invisíveis, quer sejam tronos, principados, potestades. Tudo foi criado por ele. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. É isso que diz. Agora eles falam que é uma mera criatura e não o Criador. Eles falam que Jesus é o arcanjo Miguel, gente. Fala que Jesus é o arcanjo Miguel. Mas a Bíblia fala, quando diz que tudo foi criado nele, visíveis e invisíveis, está dizendo que os anjos, arcanjos, querubins, serafins, toda sorte de seres angelicais, eles foram criados por Jesus. Lá em Hebreus 1,6 diz que todos os anjos de Deus o adoram, inclusive o Miguel. Mas eles dizem que Jesus é só o arcanjo Miguel, mas não é isso que a Bíblia diz. Fala que ele só morreu pelos pecados de Adão, fala que ele não ressuscitou espiritualmente, sendo que isso é o cerne da mensagem de Deus. Então, o Jesus das Testemunhas de Jeová não é o Jesus bíblico. O rótulo é esse, Jesus. Mas o conteúdo que eles colocam lá dentro, o conteúdo que eles expõem é um Jesus que não pode salvar. Vamos pensar nos mormons. Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Você já parou para olhar? É forte, né? É uma expressão assim forte. Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Só que o Jesus deles não é a segunda pessoa de uma trindade. Não é o Deus Filho. É um Deus entre outros deuses. Digamos assim que a teologia mórmon, ela é complexa, ela é mutável e, entre outras coisas, existem muitos deuses, inclusive na crença mórmon, aqueles que são mórmons um dia na eternidade também serão deuses. E Jesus era só um deus entre outros. Jesus, ele foi fruto da relação carnal entre Deus e Maria. Sim, porque o Deus dos mormons tem carne e osso, é verdade. Então ele teve uma relação com Maria e nasceu Jesus. Na teologia mórmon, Jesus é irmão de Lúcifer. Opa, Lúcifer também era um anjo. Lúcifer também foi uma criação de Jesus. É isso que a palavra de Deus ensina, é isso que a única revelação de Deus ensina. Então qualquer outro ensino não é válido. Sabe que eles ensinam ainda que Jesus era um polígamo que tinha diversas mulheres. Maria Madalena era uma delas. Aquela
aquelas mulheres ali de Lucas 8, 1 a 3 também era esposa dele. Aquele casamento de Caná da Galileia em João 2 também, ali foi um casamento de Jesus. Ali diz que Jesus foi convidado, né? A primeira vez que o noivo é convidado para o casamento. Então a gente olha assim, que Jesus que eles apresentam ali, pode ter certeza, não é o Jesus das Escrituras Sagradas, não é o Jesus dos profetas, não é o Jesus dos evangelistas, não é o Jesus dos apóstolos, porque esse, com certeza, não é um Deus entre outros deuses. Com certeza, ele é fruto de uma ação poderosa, espiritual de Deus no ventre de Maria. Ele é, sim, o criador de Lúcifer, aquele que o esmagou lá na cruz do Calvário, aquele que vai lançar ele no lago de fogo para sempre. Ele não é polígamo de modo nenhum. Pode ter certeza disso. Esse não é o Jesus da Bíblia. Mas, vamos mais. Espíritas, gente. Principalmente os kardecistas. Kardec, ele tentou fazer uma junção com crenças que não tinham nada de bíblicas. Na verdade, com crenças antibíblicas, crenças condenadas pela Bíblia. E aí, nessa estrutura toda, ele quer colocar Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma aberração. É algo que quebra toda a revelação de Deus a respeito de quem é Jesus. Na visão deles, Jesus era no máximo um grande médium. É isso que eles pensam de Jesus. Morreu na cruz pelos nossos pecados, para eles isso é um absurdo. Para eles, o pecado é expiado por reencarnações. Então o Jesus deles não morreu na cruz pelos nossos pecados, enquanto se tem algo que a Bíblia fala de uma maneira forte, de uma maneira fundamentada. É que nós somos salvos porque ele levou sobre a cruz os nossos pecados. E é óbvio que se ele não morreu na cruz pelos nossos pecados, ele jamais ressuscitou dentre os mortos, até porque, para eles, ressurreição não faz sentido nenhum. Você está vendo, gente? Você está vendo? Testemunho de Jeová, mormons, espíritas, kardecistas, eles têm uma noção tão longe daquilo que é realmente Jesus. Eles usam a palavra, eles usam o nome, eles usam rótulo. Jesus para eles é só um nome para fazer propaganda. Mas quando você vai ver o conteúdo, são conteúdos antibíblicos, são conteúdos que se chocam com os ensinos das Escrituras. Mas acabei não. Acho que um dos mais estranhos é a Igreja Messiânica Mundial. Você conhece a Igreja Messiânica Mundial? Do Jorei? Tá lá, Igreja Messiânica Mundial. Na verdade, gente, ela não é igreja nem messiânica nem mundial. Ela tem origem japonesa, e quando a gente fala de igreja também, isso aqui é outra palavra que distorce, mas igreja é o corpo de Cristo. Só que o Messias que está ali é o Messias japonês, ele não é Jesus, não é o Messias que você imagina. Isso aqui é tão constrangedor, porque a palavra Messias, Machia, ou Cristo, Machia no hebraico, e Cristo no grego, significa ungido. É um conceito que nasce das páginas do Antigo Testamento. É um conceito que se completa e que se realiza nas páginas do Novo Testamento. Ele é presente dentro de uma determinada cultura, para quem a palavra Messias tem sentido. O mundo nunca esperou o Messias, porque o mundo nem sabia o que era isso. Só o único povo nessa terra que esperava o Messias eram os judeus. Eles esperavam o ungido. É isso que eles estavam esperando. E aí, de repente, a pessoa entra ali na Igreja Messiânica Mundial e se depara com um japonês. Né? Não que o japonês não seja um povo maravilhoso, é um povo maravilhoso. Mas a promessa de Deus, o conceito de Messias, ele é dentro do povo judeu e não dentro do povo japonês. Então, o Messias da Igreja Messiânica Mundial não tem nada a ver com Jesus. É o fundador Mokichi Okada, que tomou o nome de Messuchama, Senhor da Luz, e disse que ele era o Messias. Eu conheço pessoas que entraram na Igreja Messiânica e a primeira coisa que eles foram perguntar é: cadê Jesus? Aqui não tem, Jesus é para outras épocas. Agora é o Messuchama. Opa! Você está vendo? Você está entendendo o que é uma confusão semântica? Jesus é aquele que andou sobre o mar. Jesus é aquele que curou os enfermos. Jesus é aquele que expulsou os demônios, aquele que multiplicou os pães, que transformou a água em vinho, que morreu na cruz, que ressuscitou ao terceiro dia, que subiu aos céus, que vai voltar, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não é o Mokichi Okada pode ser até uma boa pessoa, mas não é. Isso é um engano semântico.
pessoa está lendo messiânico, mas não tem Messias lá. Eu quero falar dos muçulmanos também, gente. O Alcorão tem diversas referências a Jesus, né? Isso. Tem diversas referências. É o filho de Maria. Possui até títulos muito honrosos lá no Alcorão. Não pense você não, eles não desrespeitam Jesus. Mas para eles era apenas um profeta. Né? Um profeta. Era apenas um homem comum. Fez milagre, está dito lá no Alcorão. Mas não era o filho de Deus. Né? Não é. Aliás, para o Alcorão, dizer que alguém é filho de Deus seria uma blasfêmia, porque Deus não tem filhos, não tem outro igual. Né? Pro Alcorão, Jesus não morreu na cruz pelos nossos pecados. Allah não permitiu que isso acontecesse. Ele não é o primeiro da ressurreição dos mortos, o primogênito dentre os mortos. A Bíblia fala que Jesus é o primogênito dentre os mortos. O Alcorão nega. A Bíblia fala que ele morreu por nossos pecados. O Alcorão nega. A Bíblia diz que ele é o Filho de Deus. Sim, o Alcorão nega. Então que Jesus é esse ali do Alcorão? Pode ter certeza. Não é o Jesus da Bíblia. É um rótulo igual, mas não é um conteúdo igual. Deu para você perceber? Deu para você captar como que as pessoas nesse mundo, elas têm sido iludidas? E eu só estou usando aqui um exemplo. Jesus. Testemunho de Jeová, Mormons, kardecistas, igreja messiânica, muçulmanos. Eles vão Jesus, Jesus, Jesus. Um falso Jesus. Um Jesus que não é real. Um Jesus que não pode salvá-los. Por que não? Porque esse Jesus que eles proclamam, que eles falam, que eles usam, não passa de uma armadilha semântica para que pessoas que estão buscando a salvação e que de alguma maneira sabem que a salvação só é em Jesus, elas acabam caindo nessa armadilha. Ah, que tristeza, viu? Que tristeza. O N. House, ele escreveu um livro chamado, aí com esse título, O Jesus que Nunca Existiu. Nunca existiu um Jesus que fosse o arcanjo Miguel. Nunca existiu. Nunca existiu um Jesus que tivesse várias mulheres, que fosse irmão de Lúcifer. Nunca existiu esse Jesus. Nunca existiu um Jesus que fosse um médium. Nunca existiu. Nunca existiu um Jesus que tenha se originado no Japão. Não tem. Não tem esse Jesus. Não tem um Jesus que não seja o Filho de Deus, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Não tem. Esses Jesus que eles colocam aí nunca existiram. Nunca existiu. Mas o Jesus da Bíblia existiu. Teve uma existência histórica, concreta, salvadora, redentora, real, que nós vamos experimentar já experimentamos agora, mas vamos experimentar plenamente quando ele voltar. O resto é Jesus que nunca existiu. Essa frase do Francis Schaeffer, ela sempre me traz muitas reflexões. É um apologista, um grande apologista cristão do século XX. Ele fala assim: as pessoas em nossa cultura geralmente já estão no processo de se acostumarem a aceitar palavras e símbolos religiosos não definidos e sem conteúdo, sem qualquer controle histórico ou racional. Tais palavras são prontamente enchidas com o conteúdo do momento. As palavras Jesus ou Cristo são as melhores à disposição do seu manipulador. Porque eu só dei esses 5 exemplos. Mas até a nova era usa o nome de Jesus. Nós vamos ver movimentos políticos, ideológicos, usando o nome de Jesus. E isso que ele fala aqui, colocando dentro de um rótulo conteúdo sem qualquer controle histórico ou racional. Ou racional mesmo. Esse é o problema. E as pessoas acostumaram. Elas escutam o nome ali, falou Jesus, então tá bom. Elas não vão olhar que Jesus que está sendo apresentado ali. Infelizmente, é para onde o nosso mundo tem caminhado. A gente tem que lembrar desse dilúvio de falsos cristos que Jesus, inclusive, disse que seria um dos sinais da sua volta. Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e milagres a tal ponto que, se fosse possível, enganariam até os escolhidos. O que é um falso profeta também? É alguém que diz falar em nome de Deus e não fala. Ele não está ali com a autorização de Deus para falar. E esses falsos profetas trazem ao mundo falsos cristos. Porque aquele Cristo dos mormons não é Jesus Cristo.
da testemunha de Jeová não é Jesus Cristo. O Jesus Cristo lá do Alcorão não é o Jesus Cristo real e verdadeiro. Falsos profetas têm trazido para este mundo falsos cristos. O que Paulo fala aqui, gente, isso não é coisa de hoje não, né? Isso já é uma coisa... Paulo escreve lá para os coríntios dizendo que ele temia que assim como a serpente enganou Eva, eles também fossem deturpados nos seus sentidos e se afastassem da simplicidade que é em Cristo. Agora olha o que ele fala aqui. Pois se vem alguém que prega outro Jesus, diferente daquele que nós pregamos, ou se vocês aceitam outro espírito diferente daquele que receberam, ou um evangelho diferente daquele que já aceitaram, vocês toleram isso muito bem. As pessoas estão recebendo evangelhos diferentes, espíritos estranhos, estão recebendo Jesus que não é aquele que foi pregado ali nas páginas das escrituras. Eles estão recebendo com a maior normalidade do mundo. E pode ter certeza, as consequências serão amargas. Enquanto as pessoas comprarem facilmente rótulos, sem checar os conteúdos, teremos milhões de pessoas acreditando que os seus caminhos são bons, quando na verdade os seus caminhos são caminhos de morte. Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Há caminhos que para o homem parecem direito, mas no fim são caminhos de morte, porque tem rótulos que não correspondem ao seu conteúdo. Não tem Jesus nesse rótulo que eles estão apresentando. Não tem. E não é só essa palavra. Estou usando Jesus apenas como exemplo. Deus, salvação. São palavras que eles... Espírito Santo, são palavras que eles usam. Mas quando você vai ver o conteúdo ali não corresponde à realidade, à verdade que essas palavras trazem consigo. Essa é a armadilha semântica. Essa é a prisão, é o cativeiro, é o caminho de morte, é o caminho de perdição que muitas pessoas têm seguido. E isso é muito triste, gente. Isso é muito triste, mas é a realidade. Palavra de Deus, palavra de salvação, palavra de Deus, igreja, tudo isso são nomes que as pessoas não vão checar se corresponde ao seu conteúdo racional, seu conteúdo histórico, seu conteúdo de revelação. Elas não vão checar, elas simplesmente abraçam aquilo e vão atrás daquilo. Isso é terrível. Não adianta, eu quero aqui terminar e expor isso para você. Não adianta chamar sal de açúcar, que ele vai continuar incapaz de salvar. Não é? Tinha até aquela piada assim, né? Que colocava o açúcar no saleiro para tapear as formigas. Não adianta. O rótulo não determina a natureza do conteúdo. O rótulo é só um rótulo. Mas para nós sermos justos, um título, um nome, um rótulo, ele tem que corresponder àquilo que ele está dizendo. A natureza daquilo que ele se propõe a apresentar. Não adianta eu chamar sal de açúcar, que ele continuará incapaz de adoçar. Pode ter certeza disso. Não adianta conceber seu próprio Messias e chamá-lo de Jesus, que ele continuará incapaz de salvar. O mundo precisa ter essa consciência. O mundo precisa ter essa perspectiva. E eu quero dizer mais. Eu e você, que conhecemos o verdadeiro Deus, o verdadeiro Jesus, a verdadeira palavra, o verdadeiro Espírito, o verdadeiro Evangelho, nós que somos a verdadeira igreja, nós temos o compromisso de proclamar essas verdades para o mundo e temos a responsabilidade de mostrar para as pessoas que aquilo que elas pensam que é Jesus não é, que aquilo que elas pensam que é Deus não é, que aquilo que elas pensam que é salvação não é. Nós temos esse compromisso. A Bíblia diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido, nação santa, para nós proclamarmos a bondade, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos esse compromisso e é para isso que eu chamo você. Então, por favor, você que talvez algum dia já até esteve preso nessa armadilha semântica, e pela graça de Deus escapou dela.
Você que já teve a oportunidade de conhecer o verdadeiro sentido das palavras fornecidas pela revelação divina, que conheceu Jesus verdadeiro, o Evangelho verdadeiro, o Deus verdadeiro, a salvação verdadeira. Que você seja esse instrumento de Deus para proclamar a verdade, porque o nosso privilégio é muito grande. Infelizmente, não são poucos aqueles que vivem nesse mundo achando que o seu caminho é direito, achando que o seu caminho é bom. Até que chegue o dia, até que chegue o triste momento, que ele descubra, de uma maneira irreversível, que na verdade ele escolheu caminhos de morte, que ele foi fisgado, que ele foi enredado, que ele se tornou prisioneiro de uma armadilha semântica. Que Deus abençoe, que você possa usufruir de todo esse material maravilhoso que tem sido produzido aqui pelo Congresso Apologético Natanael Rinaldi. E você seja não só um salvo, mas também um instrumento para levar a salvação para aqueles que estão perdidos. Deus te abençoe, que a graça e o amor de Deus esteja sobre a sua vida agora e para todo sempre.